Pessoal, boa noite novamente. Hoje a gente está aqui para tirar algumas dúvidas. Claro, Evelyn, já pode tirar dúvidas, né? Pode tirar. É bom, viu, Carolina? É bom marcar a presença, colocar o boa noite. A gente vai tirar algumas dúvidas. Quem ia perguntar agora, acho que era a Evelyn, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar cada questão. E se você quiser já perguntar alguma coisa, ou qualquer um de vocês, podem ficar à vontade, viu? E falar um pouquinho da prova de vocês. Acho que vocês já viram. Não esqueçam, pessoal, essa prova, ou esse exercício, melhor dizendo, até porque não é exatamente uma prova, né? Mas um exercício, vocês têm que fazer ele em 24 horas do lançamento, ou seja, até às 18 horas. Perfeito, Elter. Pode perguntar. Evelyn vai esperar. Elter quer perguntar agora ou quer esperar que eu comente questão a questão? Eu, eu vou perguntar logo, porque pode ser que Pergunte. eu também não fale sobre. É na segunda questão, a do ponto 2, Uhum. porque que é da empresa de pequeno porte. Aí eu Uhum. estava com a dúvida se o Companhia Limitada ele também tinha alguma influência na resposta ou se trata só da Tem, EPP, das tem. características. Não, as duas coisas. As duas Ok, coisas. Tá certo? Tem que falar ok, da companhia limitada e do que é EPP também. Então teria que falar realmente das duas coisas, tá? ok. Obrigado. Pronto. Alguém tem mais alguma coisa bem geral assim, antes da gente pegar a prova aí ponto a ponto? Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar. Pronto, perfeito. Evelyn também tem uma questão, tem uma dúvida sobre isso. Eu vou apresentar agora para vocês a prova e a gente vai pegar, vai comentando. Acho que vocês já estão vendo aqui a avaliação. A hora que vocês quiserem interromper, basta perguntar no áudio, porque a partir desse momento eu não consigo ver o chat, né? Quando a gente está nesse formato aqui, eu só consigo ver o Word, que é o que está abrindo, né? Então, vamos ver a primeira questão, que é o ponto 1, Direito Internacional do Comércio, conceituação e aspectos históricos. Aí, as guildas, corporações artesanais ou corporações de ofício eram associações de artesãos de um mesmo ramo, isto é, pessoas que desenvolviam a mesma atividade profissional que procuravam garantir os interesses de classe. Ocorreram na Europa durante a Idade Média e mesmo após. Cada cidade tinha sua própria corporação de ofício. Essas corporações tinham como finalidade proteger seus integrantes. As primeiras guildas surgiram para direito do trabalhador. O mais antigo testemunho das guildas chegar a nós data de 779 d.C., mas as fontes não conseguem confirmar o local, onde surgiram, apesar de a maioria das guildas limitarem-se à fronteira das cidades ou comuna. Algumas formaram-se sobre espaço geográfico amplo, por vezes uma nação inteira. Aí, Renascimento Comercial e Urbano, Guilda 2011. Bem, pessoal, aqui é para falar o que esse período histórico tem a ver com o direito internacional do comércio, qual é o papel desse tipo de entidade, né? Isso aí a gente comentou, para, por exemplo, a regulação do comércio, destacar a questão aqui especificamente do direito internacional do comércio durante esse período aqui que é retratado e o papel desse tipo de entidade, tá certo? Então seria por aí essa primeira. Deixa eu voltar lá. A segunda, que inclusive foi perguntado, né? Eu coloquei como vocês pediram. Analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 2. Evolução e teorias do direito empresarial e noções sobre o direito empresarial brasileiro. E a entidade é igual, a entidade é essa aqui, ó. Celine Lins e Companhia Limitada EPP. Tanto precisa explicar o que seria essa companhia limitada e o que seria a EPP, não é?
que são duas coisas distintas, né? Uma coisa é a EPP e a outra coisa é a companhia limitada, né? Então, nesse caso, você precisa descrever que tipo de entidade é essa, é uma sociedade empresarial, que tipo de sociedade empresarial é, e falar um pouco dessa questão da EPP. Entenderam essa aí? Acho que Elter é quem tinha uma dúvida, e também Evelyn tinha uma dúvida em relação a isso. Certo? Então, o que é possível Sim, ok. dizer? O tipo de sociedade e até mesmo o faturamento dela, né? Porque a EPP, ela indica esse faturamento. E aí vocês podem tanto pesquisar em relação aos slides que a gente deixou, que aquele dado está atualizado, quanto da própria internet. Mas os dados que a gente colocou ali os dados que a gente colocou ali, eles estão atualizados, tá? Eu conferi. Pronto. Alguma dúvida mais em relação à questão do ponto 2? Inclusive, coloquei Celine porque vocês mesmo pediram, não foi isso? Cadê Celine? Tá por aí? Não. Tá não, né? Pronto. A questão do ponto 3, pessoal, eu tirei do Código Civil do Paraguai, que é essa lei 1183/1985, que seria o artigo 23. As formas dos atos jurídicos públicos ou privados se regem pela lei do local de sua celebração, salvo celebrados no exterior perante funcionários diplomáticos ou consulares competentes, os quais estarão sujeitos às prescrições desse código. Nesse caso aqui, é para vocês dizerem que tipo de fonte é essa e falar um pouquinho dela. Não esqueçam que cada questão dessa não basta a resposta seca. É preciso explicar para que atinja 5 a 15 linhas. Também vocês podem falar, depois de classificar, vocês podem falar sobre os diversos tipos de fonte. Isso também, pessoal, vale para a questão anterior. Todas as respostas têm que ser feitas com um mínimo de 5 linhas. Então, dá para vocês falarem sobre o tipo de entidade, né? Seja o tipo societário, seja o faturamento, e falar mais um pouquinho sobre o assunto, né? Para poder comparar não, para poder satisfazer esse mínimo de linhas que a gente colocou, até porque não esqueçam que vocês têm 24 horas para responder, né? 24 não. Agora um pouco menos do que isso, né? 22 horas para responder. Então, nesse caso, é um tipo de fonte, inclusive lembrando, né? Tem as fontes internas e externas, e falar um pouquinho sobre esse tipo de fonte. Também dá para falar um pouquinho sobre fontes do direito internacional do comércio em geral. Pronto. A quarta questão é do ponto 4, lex mercatória e regulação dos contratos internacionais. Porém, uma coisa que eu chamo a atenção, essa lex mercatória do ponto 4 é a lex mercatória contemporânea, não é aquela histórica abordada no ponto 1. Então, estejam atentos para isso. E aí, gente, o artigo 3 de uma norma da UNIDROIT. Princípios de procedimentos transnacionais civis. Terceiro, igualdade processual das partes, que é o artigo 3º, né? 3.1, tribunal deve garantir tratamento igual e oportunidade razoável para os litigantes afirmarem ou defenderem os seus direitos. Essa questão aqui, pessoal, eu quero que vocês digam o seguinte: essa norma aqui pode ser entendida como uma norma de direito internacional, no sentido de ser uma lex mercatória ou não. E se for ou não for, explicar por quê. Né? Lembrando, a entidade autora é a UNIDROIT, que é o Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado. E a gente pode considerar isso uma norma internacional, uma norma de lex mercatória, sim ou não? Expliquem por quê. Falem um pouquinho também sobre essa lex mercatória contemporânea. Olha, eu acho que nenhum de vocês pegou o texto daquele livrinho daquele livrinho da FGV, né? Acho que nenhum. Nenhum. Aquele livrinho era tão bom porque ele é resumido. Embora
Os slides que eu trouxe para vocês, eles também abordam a temática, né? Mas de forma mais resumida. Mas seria interessante vocês terem pego. Realmente eu não tive, pessoal, condições de tirar cópia daquilo, não tive tempo. Acabei deixando lá na copiadora e, infelizmente, era bom se vocês tivessem, porque ele é um dos livros mais completos sobre o tema. O problema é que não dá nem para comprar esse livro, porque ele está esgotado, né? Nem foi atualizado e está esgotado, mas ele fala muito bem sobre essa questão de lex mercatória. Talvez, é esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É esse livro aqui, ó. Eu não sei, vocês aí de repente conseguem achar ele na internet, porque eu não consigo mandar uma cópia PDF para vocês, porque eu só tenho aqui um scanner bem fraquinho de uso pessoal. O bom é fazer esse escaneamento, é, esse escaneamento em relação a uma impressora, não, uma máquina copiadora de grande porte, porque você faz muito rápido e a qualidade e o arquivo fica pequeno. Se eu for fazendo esse pequenininho aqui, demora, vou passar o dia todinho para tirar 100, 200 páginas, né, fazendo, enquanto que ali é muito rápido. E além disso, o tamanho do arquivo. Pronto, entenderam a questão do ponto 4? Tem alguma dúvida? Não? Posso passar adiante? Pronto. A última questão, pessoal, do ponto 5, solução de controvérsias no comércio internacional, é a seguinte: estabelecida em 1923 como entidade arbitral da ICC, a Corte Internacional de Arbitragem foi pioneira na arbitragem comercial internacional, tendo iniciado e liderado o movimento que culminou a adoção da Convenção de Nova York de 1958 sobre o reconhecimento e aplicabilidade das sentenças arbitrais estrangeiras. Hoje, a Corte tem o prestígio de ser considerada a instituição arbitral de maior projeção internacional. Ela se encontra na linha de frente na resolução de conflitos grandes ou pequenos, seja um contrato comercial, assuntos de propriedade intelectual, joint venture, acordos de compra de ações ou projetos de construção. Trabalhando em estreita colaboração com seu secretariado, a Corte administra as arbitragens da ICC, garantindo o bom andamento dos casos e garantindo que as decisões arbitrais da ICC estão sujeitas à execução. Presidida por Alex Murray, não sei a pronúncia aí, me corrijam, a Corte conta com 176 membros procedentes de 104 países e com equipes profissionais, jurídicas e culturais diversos. International Chamber of Commerce, ICC Brasil, arbitragem. Nesse caso, falar um pouquinho da arbitragem internacional, quiserem falar um pouquinho do papel da ICC também. Inclusive, alguns de vocês estavam até perguntando em relação a material para discutir a ICC, o próprio site, tanto da ICC Brasil, que tem o escritório dela aqui no Brasil, quanto a ICC Internacional em inglês. Praticamente todos vocês leem ou falam em inglês, né? Então, acredito que não seja dificuldade. Então, nesse caso, falar um pouquinho da arbitragem internacional, dos pressupostos, falar que a ICC, como entidade Câmara Setorial Empresarial que atua no internacional, ela atua também nessa área. E notem aí, com a coisa que eu chamo a atenção, é que a própria Convenção para Reconhecimento de Sentenças Estrangeiras e arbitrais, perdão, ela foi decorrente desse próprio trabalho da ICC, por isso que ela é a entidade mais importante do empresarial, né, Câmara Setorial, no âmbito internacional. Basicamente é isso a prova de vocês. Deixa eu voltar aqui para... O professor, Oi. o senhor vai explicar sobre a estrutura para entregar ela, como é que vai ser, se você faz no Word e manda tudo Assim, junto? como tem lá nas instruções, tanto pode ser no Word ou no PDF, eu acho que eu já coloquei, mas assim, pode ser tanto no Word quanto no PDF. O ideal é que vocês façam na própria prova. Tem alguns alunos fazendo extra, eu prefiro que se faça, não estou dizendo que eu vou tirar ponto de quem fizer, por exemplo, numa página extra, mas o ideal é vocês fazerem essa avaliação na própria página de prova que está disponível no Classroom, tá? Agora, respeitando, dá uma olhadinha lá naquelas instruções, não pode fazer citação direta, viu? Só citação indireta. Se usar material extra que vocês tenham pesquisado em outro lugar, citem expressamente.
tá? Citem expressamente. Mas No sempre caso, que para for, as referências, no final. se você não fizer dessas referências que eu estou dando o slide, se você procurar alguma coisa extra que não seja da bibliografia, sim, Ok. entendeu? Eu Sim. acho que da bibliografia, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui a bibliografia da prova de vocês. Pronto. Esse livro de Sérgio Pinto Martins só serve para responder o ponto 2, instituição de direito público e privado. Tem na biblioteca da SES. Esse livro da Andréia Mota, curso introdutório de Direito Internacional do Comércio, ele tem lá na minha biblioteca. Eu acho esse livro um pouco fraquinho, comparado principalmente a esse último aqui. Mas eu não estou na dúvida, por exemplo, agora se ele fala de lex mercatória. Eu não lembro. Para que a dúvida, meu Deus? É só ir lá, né? É só ir lá. Vamos usar a ferramenta, né? Deixa eu ver aqui enquanto abre, viu? A gente vai procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Enquanto carrega, minha biblioteca. Vamos ver aqui. Qual era o nome da autora? Deixa eu olhar aqui. Não acredito que a autora não fala de lex mercatória. Vamos olhar o sumário dela, o que é que ela tem. Vamos olhar aqui. Esse é o livro de Direito Internacional do Comércio que ele tem. Aliás, eu tenho esse livro também, né? Mas esse livro é o que está disponível lá na biblioteca digital, como vocês podem ver. Teoria e Ordenamento Jurídico Internacional, Fundamento da Ordem Jurídica Internacional, Tratados, tararau, Tratados Internacionais de Espécie, Direito Internacional Privado, elementos de conexão do DIP, regra do DIP, direito da aplicação. Ela fala mais de Direito Internacional Privado do que a arbitragem. Ela fala, ó, bom saber. Tá vendo aqui, gente? Ela fala de arbitragem internacional muita coisa. Contratos marítimos, ela tem jurisdição, enfim. Ela basicamente fala mais de contratos marítimos e arbitragem do que propriamente. Deixa eu olhar se tem algum livro que fala de lex mercatória. Porque também tem essa opção da gente colocar um tema geral e você dar uma buscada nos livros para ver se eles falam sobre o assunto também. Né? Vamos ver se a internet ajuda aqui um pouquinho. Tem alguns, mas é mais livro de direito internacional privado que fala de lex mercatória. Direito societário, curso de direito internacional público, Mausolio fala, mas muito pouco. Era bom se tivesse algum livro específico, assim, que falasse que nem...
É por isso que eu fico desconsolado, gente, porque o melhor livro, ele está desatualizado e está indisponível para compra. O resto são livros que falam por cima. Mas assim, não, na segunda unidade vai ser mais fácil para vocês, porque na segunda unidade a gente vai trabalhar contratos internacionais e tem muitos livros de contratos internacionais, inclusive aqui na minha biblioteca. Essa parte de Lex Mercatória a gente só vai ver praticamente agora. O resto é contratos internacionais. Inclusive, eu estou pensando em dividir o ponto 6, até porque a gente não sabe exatamente até quando essa situação de aula na modalidade remota permanece, né? Como vocês veem, é imprevisível. Espero que isso acabe agora nesse mês de abril. Vamos rezar para isso, mas a gente não sabe exatamente, né? Mas assim, contratos internacionais tem muita coisa, com certeza. Inclusive tem livros de contratos internacionais, né? Professor, Oi, pode o senhor perguntar. pode, o senhor pode repetir o nome do livro de Sérgio Pinto Martins? Posso mostrar agora imediatamente. Tá vendo ele aqui? Instituições de Direito Público e Privado, Sérgio Pinto Martins. Não tá Dá pra... aparecendo aqui. Tá aparecendo? Não, tá aparecendo aqui não. Espera ainda, deixa eu ver se eu consigo sair. Consigo sair não, consigo voltar. Ah, pronto, perfeito. Deixa eu olhar aqui. Eu vou lhe mostrar agora. Pronto. Dá para enxergar agora? Agora sim, professor. Pronto. É Sérgio Pinto Martins, Instituições de Direito Público e Privado. Ele tem disponível na minha biblioteca. Agora, não esqueça, ele só dá para vocês fazerem esse ponto, essa questão do ponto 2 aí, do tipo societário, né? Pronto, vocês estão enxergando um livro que eu estou mostrando aqui de contratos internacionais, né? Sim. Sim, né? Ó, inclusive ele fala dessa questão do UNIDROIT. Cláusula, sim, ele tem. Ele tem muita coisa. Ah, fala de lex mercatória também, ó. Fala pouca coisa, mas fala. Pronto. Esse livro é esse aqui, ó. Tem na biblioteca digital da ACES. Tá aí, Cíntia Carnio, Contratos Internacionais. Deixa eu olhar o ano que ele é. Apesar que essa questão de ano não é tão importante, não. As mudanças são muito pontuais. Livro digital 2009. Repare como essa área é pobre, gente, de livros, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, eu acho que a turma de vocês é a última turma que vai pagar essa disciplina. Que essa disciplina tem um problema, a gente já falou isso, sério, de atualização de livros. Né? Que é a disciplina do direito, mas na verdade é uma disciplina de RI que tem conteúdo jurídico. E aí, como o curso de vocês não tem um mercado de massa, eles acabam atualizando pouco. Gente, alguma dúvida mais sobre essa prova de vocês? Se vocês não têm, eu vou deixar. Eu tenho uma dúvida sobre o seminário, na verdade. Pronto, o momento de tirar esse. Inclusive, antes da gente falar do seminário, não esqueçam que o exercício do Google Classroom tem que ser respondido, aquele que eu passei primeiro, em fevereiro, né? Ele tem que ser respondido até hoje. Sim. Os exercícios de fixação vocês podem fazer até o dia 6, que também vai valer pontuação extra, né? Como a gente colocou. Devido à normativa institucional, que é para fracionar os pontos de nota, né? Pronto, podem falar, perguntar sobre o seminário. Na verdade, foi uma ideia que a gente teve, porque pelo menos eu não tenho acesso ao PowerPoint. E aí, tipo, eu não tenho como gravar. Aí a gente pensou, o meu grupo, a gente pensou em fazer uma videochamada entre nós. Alguém apresenta, começa a apresentar o slide. A gente fala dentro do tempo estabelecido, os 10 minutos, e coloca o material no Classroom.
Pode ser, perfeito. Façam Pronto. assim. A ferramenta, como vocês sabem, é muito simples para essa ferramenta do Google Meet. O Uhum. PowerPoint é só uma sugestão, não é um formato obrigatório, mas se vocês acham melhor fazer, inclusive vocês sabem que tem professores que estão fazendo seminário online. Eu não estou fazendo porque eu acho assim que pode dar às vezes algum problema, né? Mas não tem problema. Se vocês quiserem marcar e gravar, como vocês sabem, é muito simples de usar esse Google Meet. Ele suporta até 250 pessoas e parece que o Deus Google está dando conta do recado, porque esses dias vocês imaginem que o fluxo no mundo inteiro de pessoas usando a plataforma do Google é gigantesco, né? E até agora, reparem, a gente tem usado diariamente o Google Meet, as ferramentas do Google Classroom, e não tem dado galho. O galho que tem dado é mais em relação à conexão das pessoas mesmo. A gente tem alguns alunos que moram em sítio, ou moram em cidades que estão com problema de conexão, né? Porque teve também o problema de chuvas pesadas em algumas cidades aí, né? Mas vocês podem usar com certeza, respeitando aquele tempo, que se eu não me engano, não. Eu coloquei, tem que ter no mínimo 8 a no máximo 12 minutos, com média geral de 10 minutos de duração do seminário de vocês, não foi isso? Foi, né? Então, perfeito, gente. Tranquilo, dá para vocês fazerem. Oi? Eu não encontrei esse livro na biblioteca, eu só achei de três outros autores. Quais? Instituições de Não Direito tinha o de Sérgio Privado. Pinto Não, Martins? Deixa eu dar uma olhada aqui. Instituições de direito. Porque, se eu não me engano, tinha. Será que tiraram instituições de direito público e privado, não é isso? Eu procurei também e não achei, professor. Aham. Eu vou colocar aqui para ver, porque eu tinha quase certeza que esse livro também tinha. Público e privado. Não é pública, não. Travou, não? Instituições de direito público e privado. Vamos esperar um pouquinho. Vocês estão me vendo ou estão vendo Ah, não estão vendo, não. Deixa eu anotar aqui, compartilhar e tal. A gente fica vendo, procurando aqui. Ixi. Ah, tá certo, eu coloquei errado. Então vamos ver. Instituições de direito público e privado. Instituições de direito público e privado, é isso. Ah, só tem esses quatro. Realmente eu estou errado. Mas qualquer um desses quatro com certeza tem. Deixa eu dar uma olhada nesse primeiro aqui. Só para desencargo de consciência, né? Interessante, não tem de Sérgio Pinto Martins, geralmente é o mais vendido de todos eles. Pode ser que a editora tenha saído, né? Pode ser. talvez seja isso. Que às vezes não sei se vocês sabem que essa plataforma ela tem um pool de editoras, né? A instituição ela paga uma licença para usar, acho que a licença é anual e não é baratinho, é bem caro. São alguns milhares de reais, acho que coisa de 20 ou 30 mil reais. Vantagem, você tem o livro mais atualizado de todos, né? Desvantagem é que não dá para baixar o que a gente quer, né? Pronto. Tem o assunto nesse primeiro livro aqui, tá? Esse assunto aqui. Cadê esse assunto que eu tô das sociedades? É esse assunto. Estão vendo? Sim. Sim, sim. Sim. Pronto, deixa eu colocar aqui qual é o livro. Cadê? Para ele voltar para lá, para o comecinho, para vocês verem qual é o livro.
Pronto, o livro é desses autores aqui: Nelson Godoy Basil Dower, Carlos Eduardo Jandon, Cláudio Mikio Suzuki, Luiz Roberto Carbone Souza, Renato Rubens Blasi e Sérgio Gabriel. O nome é Instituições de Direito Público e Privado. Podem usá-lo, está atualizadinho. E ele tem esse assunto de sociedade. Vocês podem encontrar lá em sociedade, tá certo? De todo jeito foi bom, porque eu pensava que tinha o de Sérgio Pinto Martins, porque, como eu disse, aquele livro é o mais vendido de todos. Inclusive, eu acho que eu já usei ele para fazer alguma prova do senhor. Esse de Nelson Dower, eu acho que introdução ao direito, quando eu dei introdução ao direito para vocês, né? Daniele está reclamando que eu não está escutando. Continua não escutando, Daniele? Que acho que é problema da Professor, conexão. Pode a gente perguntar. que já marcou presença pode sair? Pode. Inclusive, eu ia perguntar agora se alguém não tem mais alguma coisa, porque aí já pode marcar a presença e sair. A gente se encontra semana que vem. A gente já deve. Semana que vem já deve, eu acho que tem a nota da turma de vocês. A gente, inclusive, já vê se já começa. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rayane. Boa noite. Quem mais? Helter, Lúcio, Raina, Maria Evelyn. E pronto, façam isso. Outra coisa, sejam britânicos, viu? Não coloquem a resposta até às 18 horas on time, em ponto, viu? Eu vou fazer igual o Júlio Verne aí do Phileas Fogg. Então, deu 18 horas, acabou-se, eu fecho o barraco. Tá certo? Então, não deixem para fazer o upload do exercício no último minuto, Tá bom? Então, pessoal, obrigado e eu vou postar esse link mais tarde no Google Classroom para ficar disponível caso vocês queiram tirar alguma dúvida quando estão respondendo, porque aqui a gente enfocou questão a questão, tá certo? Então, obrigado. Vocês podem marcar a presença, quem não marcou, e ir saindo aos pouquinhos. Pronto, Daniel está presente. Boa noite, Raina. Boa noite a todos. Gratidão, gente. Se cuidem, viu? Porque tá pesado as coisas. Boa noite, Carolina. Boa noite, professor. Obrigado Boa noite, pela boa noite. ajuda. Acho que é Gustavo, né? Isso. Pronto, boa noite, Gustavo. Boa noite, professor. Boa noite, Gutenberg. Boa noite, Emily Adeus. também. Adeus.